Olá, sejam muito bem-vindos. O videocast do Comunidade Sicoob está no ar, pode entrar. E hoje vamos falar de um assunto super importante, que é o aulão para vestibular. Estamos aqui hoje com Carol Gobo, supervisora de crédito e agronegócio, responsável pelo Faça Acontecer, financiamento estudantil do Sicoob Espírito Santo, e com o professor Vinícius Simões, que é professor de biologia e também diretor pedagógico da Olympus. Sejam muito bem-vindos. E vamos falar de um tema super importante, né? Muito bom para quem está estudando, fazendo pré-vestibular, quem pretende cursar uma faculdade, né? É isso aí, a gente trouxe o professor aqui como um especialista para a gente poder entender algumas coisas e dar umas dicas práticas para quem está nesse universo aí que nós já passamos por ele, a gente sabe os medos, apreensões, incertezas, insegurança, desânimo. Isso é normal para todo mundo, professor? Muito normal. É uma caminhada, gente, que caminhada de vestibulando ela só tem pedra e buraco. Muito desanimador, né? Não tem facilidade. Não tem almoço atalho, grátis. não tem jeitinho, não tem macete. Então, assim, ela é uma caminhada que ela exige resistência. Eu sempre digo o seguinte, a aprovação, e na verdade isso, na minha visão, não é para vestibular, isso é para qualquer área, isso é para realizações. A realização, ela é uma interseção. Ela é uma interseção entre o informacional, trazendo para o nosso campo, por exemplo, de estudos, né, a matéria, saber o conteúdo. Mas ela é uma interseção de saber o conteúdo com a inteligência comportamental. E tem um terceiro fator, que é a inteligência emocional. Então você tem que ter a informação, mas só a informação não garante a aprovação. Saber a matéria absolutamente não garante a aprovação. Você tem que ter gestão de dados, neurociência no processo, você tem que ter metodologia correta de estudos, mas se você não tiver autocontrole, musculatura emocional para aguentar essa trajetória, essa técnica também não sustenta, porque quando você chega no esgotamento, a técnica não te mantém na trajetória. Então não tem muito aquele negócio que as pessoas falam, né? Os vestibulandos, é muito comum a gente ver os vestibulandos ali, eu preciso estudar 10 horas por dia, eu preciso estudar, mas fulano passou no vestibular de medicina estudando 6 horas por dia, eu não sou capaz? Eu acho que esse é o erro número 1 de quem se dispõe, por exemplo, a construir um cronograma de treino de estudos. E aí, a gente vai usar essa palavra muito aqui, hein? Treino de estudos. Estudar, qualquer um estuda. Vou repetir, qualquer um vai estudar. Hoje ele acorda empolgado, ele acorda motivado, então ele tá ali com a faca no dente. Ele quer rever conteúdo, ele quer fazer acontecer. E aí ele passa o dia inteiro estudando. Mas no dia seguinte ele tá cansado, aí ele já não dá. Aí no outro dia ele tem um compromisso, e aí no outro dia ele pega a matéria que ele sentiu dificuldade para poder ver. Ele está estudando, mas ele não está treinando. Quem busca aprovação, constrói um treino de estudos. Se você conversar com um atleta profissional, você vai perceber que na neurociência a gente tem essa analogia muito clara, assim, sabe? Cérebro e músculo, eles são biologicamente distintos, mas respondem da mesma maneira a estímulos. Da mesma forma que um atleta precisa de ter uma planilha de treino de estudos para desenvolver a sua fisiologia muscular, sua resistência da forma correta, um estudante precisa de ter uma planilha de treino correta para poder desenvolver o cognitivo, o emocional, o método, ampliação de memória. Então isso tudo faz parte de um escopo de técnica para se construir. E aí a maioria deles vem preocupado com o quê? Com conteúdo. Ô, professor, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a analogia com o atleta. E a gente tem um ultramaratonista aqui no Espírito Santo que vai participar de uma das... Não sei se não quero dar informação errada aqui, mas eu acho que ele vai caminhar, acho que mais de 300 quilômetros seguidos, tá? E eu conversando com a namorada dele para entender como que era o processo ali de preparação, ela me falou, 80% é a cabeça, né? É isso aí. Eu acho que exatamente por conta do esporte eu fui para a parte da neurociência. Eu sou apaixonado por esporte de endurance. Triatlon, maratona, ultramaratona. Ano passado eu tive o privilégio de fazer a ultramaratona aqui do Espírito Santo.
é 100 quilômetros correndo. Ô Vinícius, que coisa boa você tá aí no dia a dia, né, na prática com essas pessoas e tá trazendo um conteúdo riquíssimo, né, pra gente. Eu falo que tem que viver. Você tem que viver o que você fala. Então, assim, como é que eu posso falar para o meu aluno sobre persistência, sobre treino, sobre motivação? E na minha realidade eu tenho que aplicar isso de alguma forma. Então, para mim, o esporte foi uma forma de aplicar isso. Por isso que eu falo muito do esgotamento, porque quando você chega no esgotamento, a gente vai falar no momento oportuno sobre isso aqui, não tem técnica que te mantenha no processo, é mental. Meu treinador falava para mim assim na prova do ar, ele falou, Vini, olha só, você vai ver muita gente muito mais preparado que você durante essa prova. Mas você vai perceber que 60% é mental. Caramba. 40% é físico. Nesse contexto, assim, que a gente precisa ali, né, lutar contra doenças e dores que são, né, a cada vez mais a gente tem visto jovens com problemas de ansiedade, de depressão. Então, assim, se você pudesse me resumir em 3 dicas práticas de como alcançar um equilíbrio entre a maratona dos estudos, a vida pessoal, o lazer e o seu emocional. Quais seriam essas 3 dicas práticas? Ou se você quiser dar mais, pensei em 3, porque eu acho que é um número que dá para você resumir os 3 pilares aqui. Perfeito. A primeira coisa é, o melhor regulador de ansiedade, de estresse, se chama rotina. Eu sempre digo isso, vestibulando que não tem agenda, a agenda é um córtex pré-frontal extra que você tem, sabe? Se você hoje, e aí é muito importante você saber disso, se você hoje não sabe o que você vai fazer no seu contraturno de estudos, tem muita coisa errada nisso aí. Por quê? Porque você está livre demanda, você está saindo do nada para chegar em lugar nenhum. E aí o que acontece? Essa área do seu cérebro, o córtex pré-frontal, ele tem subdivisões e cada uma com funções estratégicas. Não é o nosso propósito especializar isso aqui, mas só para vocês entenderem. É ele que fica criando os planos. É ele que está relacionado à inteligência, a aspectos de memórias. E aí quando você não tem uma organização na semana, isso estressa porque ele fica pensando nisso o tempo todo. E aí você começa a perder o controle sobre a ansiedade. E assim, é importante destacar isso, gente. O medo, a ansiedade, eles são sentimentos importantíssimos de se ter, porque eles melhoram seu estado de alerta. Eles te deixam mais atento no caminho. O problema passa a acontecer quando você perde o controle sobre essas sensações, sobre essas percepções. E não ter um cronograma de estudos é o ponto número 1 para que você comece a perder este controle. Então, assim, primeira dica, construa um cronograma de estudos. Por isso que na Olympus a gente não abre mão da mentoria. Você tem um mentor de estudos para cada aluno, que coisa boa, que ele é atendido semanalmente no individual, porque o horário de estudo que serve para todo mundo não serve para ninguém. Cada cérebro ele é mais único do que a molécula de DNA no indivíduo. Então, assim, você precisa construir esse cronograma porque ele regula o seu humor, ele regula a sua perda de controle de ansiedade, o seu estresse. Evita, né, a ansiedade. Exato, e te mantém no que é fundamental, a consistência na caminhada de preparação. Então, ponto número 1, rotina de treino de estudos. Ponto número 2, respeitar os fatores biológicos. Por quê? Porque essa galera começa a abrir mão do sono, por exemplo. Porque não tem aquela... enquanto seus concorrentes dormem, você... Isso é pseudociência, isso não existe. A noite... Essa é uma dos pilares mais consistentes dentro das neurociências. A noite é para dormir. E tem que descansar, né? É o momento que o seu cérebro está fazendo faxina, ele está limpando. Por quê? Porque durante o dia ele foi intoxicado. E essas toxinas que são produzidas naturalmente, elas vão te dando fadiga neural, perda de foco, elas vão mudando o seu comportamento, o seu humor. À noite o seu cérebro não está descansando, ele está a 1000 por hora, mas ele está fazendo a limpeza. Se você não tem qualidade de sono, você já inicia o dia com um nível de, abre aspas, sujeira no seu cérebro, que o seu foco,
sua sustentação de foco já foi por água abaixo. Sabe, você tem um estudo da Nature que fala sobre a importância da consistência do sono em relação à sustentação de foco. Gente, o que esse estudo mostrou? E ele é uma meta-análise, ele não é um artigo, ele é uma revisão de centenas de artigos. Ele mostrou que uma pessoa que dorme de 5 a 6 horas por dia, o que é normal para muitos aqui, então presta atenção, hein? Você que dorme de 5 a 6 horas por dia, se você fizer isso durante 2 semanas, você vai ter o mesmo nível atencional que uma pessoa que ficou 1 dia e meio sem dormir. Como é que você constrói uma rotina de estudos com uma falta de sustentação de foco agressiva como essa? 1 dia e meio sem dormir. E professor, os alunos também fazem uso de medicamentos, né? Eis um grande problema que a gente tem. Por quê? Porque ou se faz uso de nootrópicos, né? Vamos para um muito famosinho, cafeína, por exemplo, e aí o famoso, eu falo muito isso com os meninos da Olympus. Eles vão rir quando eles verem isso aqui. Os 2 dedinhos de café. 2 dedinhos de café. Por quê? Porque ela engana o seu cérebro. O que a cafeína faz? Ela não deixa essas toxinas sinalizarem para o seu cérebro o cansaço. Então você fica com um estado de alerta latente, mas a produtividade neural não. Muito pelo contrário, você vai até bloqueando algumas áreas. Chega uma hora que você pode tomar 1 litro de café, que você vai entrar em stand-by, não tem jeito, entendeu? Só que a coisa piora, por quê? Porque tem medicamentos que são exclusivos, e aí são medicamentos, exclusivamente sobre prescrição médica. E tem uma galera fazendo uso de uma forma extremamente inconsequente. Sem consultar um médico, né, especialista. E pagando uma conta fisiológica muito cara. Então, respeitar limites biológicos, ter um cronograma de estudos e família. Gente, que assunto importante. Quanto conteúdo, né? E a gente pode levar não só para essa área da vida. Não só para o vestibular, Não, né? Exatamente. Isso Dá vale para tudo. Dá para colocar isso Mas, no, ô, Vinícius, hoje... ele vai falar o terceiro ponto, família. Terceiro. E vai o lá. terceiro ponto é família. Porque o seu porto seguro, ele está dentro da sua casa. Essa rede de apoio, eu vejo aluno querendo buscar rede de apoio na internet, eu vejo aluno querendo buscar fora o que ele tem dentro. Ele tem colo, ele tem carinho, sabe? Ele tem chamego. E às vezes a gente, enquanto família, até erra pelo excesso do cuidado, mas a gente erra pelo excesso e não pela falta. Então, assim, o seu porto seguro é família, tempo de qualidade com a família, sabe? Sair um pouquinho desse sabotador aqui, ó. Muito tempo em tela de celular, zumbizando, sabe? Em situações que vão te privar de convivência familiar com qualidade. Isso te reoxigena, revigora seu propósito. Muito Entendeu? bom. Verdade. Você quer fazer uma pergunta? Não, eu queria perguntar para ele porque esse cronograma é tão importante, porque hoje em dia, com a tecnologia e a evolução acelerada que a gente vive hoje, né, o tempo é nosso pior aliado. Exato. E muitos alunos, estudantes, aí, às vezes até deixam de estudar por isso, acho que não vão dar conta, não tem tempo. Existe quantidade de horas para estudar? Essa é a pergunta que todo mundo faz, né? Todo mundo quer saber. Qual é a fórmula? Exatamente. Vamos fazer uma comparação de novo com o esporte? Eu tenho um colega que ele foi fazer uma aula, já malha em academia, tá, gente? Já há anos. E ele foi fazer a primeira aula dele numa turma de CrossFit. E ele chegou lá montando os pesos, e aí o professor falou, não, tá aqui, ó. Ele deu um cabo de vassoura pra ele. Falou, e com isso aqui que você vai fazer a aula de hoje. Ele debochou e tal, tá bom. Ele falou, Vini, eu passei uma semana quebrado, moído. Por quê? Porque toda hora ele era corrigido a fazer o movimento correto. Sim. O que acontece? Tem muito aluno, muito estudante preocupado com a gente chama de potência. A potência do estudo, que é volume. Quantas horas, Vini, eu estudo por dia? Só que o problema é que o movimento está errado. Ele faz volume com técnica errada. O desgaste é muito grande. O foco tem que ser outro. O foco não tem que ser no volume, o foco tem que ser na consistência. Todos os dias. Inclusive final de semana? Só que não é 8 ou 80. Entre 8 e 80 você tem várias possibilidades. Sim. Final de semana você tem que descansar, mas você tem que buscar um equilíbrio também. Então, a grande questão está
no método e na consistência. Porque aí o volume ele vai vir naturalmente, com o seu sistema neural agora preparado para assumir esse volume em horas. Por quê? Porque eu falo muito isso, tem aluno que ele vira um personagem. A sua semana de estudos, ela não pode ser corpo presente e mente ausente. Corpo presente e a mente tão presente quanto o corpo. E aí você tem aquele candidato que ele tá lá, gente. O livro tá aberto, ele tá de cabeça baixa, mas o mais próximo que ele tá daquilo ali é em Nárnia. Ele já foi. Então, o volume está adiantando alguma coisa? Muito pelo contrário, ele está desgastando. Sim. Assim como aquela pessoa que está levantando peso na academia com o movimento errado vai se lesionar, ele também vai. E quando se lesiona, você para. E quando você para, você desiste, desanima. É o que vai acontecer. Por isso que vamos focar muito mais na consistência e no método desse treino de estudos, porque o volume ele vai vir fisiologicamente no processo. O professor, eu lembro que na minha época, estou falando aí de quase 20 anos atrás, eu não achava importante fazer exercício físico no meu ano de vestibular. Eu falava, não, vou perder tempo se eu gastar ali 2 horas na academia, né? Então, o tempo todo que eu tinha, eu estava ali na frente dos livros estudando. E graças a Deus, hoje, com as redes sociais, enfim, com a democratização da informação, eu acredito que os alunos pensam diferente, mas como é que é hoje a realidade dos seus alunos? Atividade física na Olympus, eu falo muito isso com os meninos. É um bloco de estudos. Da mesma forma que você tem o compromisso de estudar matemática, física, química, galera de medicina, que tem um foco diferenciado, você não pode abrir mão de atividade física. Qualidade de sono e rotina de atividade física são 2 pilares inegociáveis. Não tem técnica de estudo que dê certo se você está falhando nessas 2. Não tem como. Com a biologia não tem como negociar, gente. Então assim, isso é imprescindível. Por quê? A gente sempre fala que a atividade física, obviamente, de benefícios cardiovasculares, isso é muito já reconhecido, mas e para um estudante, para quem está na pegada de vestibular, porque faz bem, mas faz bem o quê? Hoje nós temos evidências de atividade física, por exemplo, pegar o ratinho e colocar ele na gaiolinha de crossfit, gente, colocar ele para fazer a rodinha, para subir, para descer. Você tem atividade neurogênica, multiplicação de neurônios. Você tem atividade que a gente chama de sinaptogênica, ramificação e conexão desses neurônios. O que isso significa? Só que isso não acontece em quaisquer áreas. Isso acontece nas áreas de memória, nas áreas do córtex pré-frontal. Então, a atividade física, ela melhora seu autocontrole, sua sustentação de foco. Ela diminui a neuroquímica da desistência. Porque tem substâncias químicas que, se elas se acumulam no seu cérebro, elas te colocam para procrastinar com muito mais repetição, frequência e desistir. A atividade física te ajuda nesse controle. Então, assim, não tem como negociar com esse pilar. Não tem preparação com qualidade. Você que vai fazer medicina, escuta, porque a galera de medicina tem uma tara por volume. Não tem preparação com qualidade no sedentarismo. Isso é fato. E eu acrescentaria mais um pilar, tá, Marina? Que é um pilar que eu levo para minha vida. Sono, exercício físico e alimentação saudável. Perfeito. Pessoal, ok? Se deixar, a gente vai conversar aqui até amanhã. Já estamos encerrando. Eu quero que você responda mais uma perguntinha, por favor. Vamos lá. Eu queria que você falasse assim, a gente está chegando aí no meio do ano, a pressão pela desistência é muito grande, né? A gente começa a entrar numa maré de desistências. E eu queria que você mandasse um recado para esse pessoal que o sonho é fazer medicina, né? A gente tem como parte dessa parcela aí antes de você responder nesse viés, né, da perspectiva aí do aluno, a gente tem como parte da desistência o valor da mensalidade. É um dos pontos, né? Para o vestibulando de medicina, o valor da mensalidade. Carol, fala um pouquinho para a gente sobre a solução do Cicobi para esse cenário, né, do valor da mensalidade. De que forma que o Faça Acontecer consegue apoiar o vestibulando de medicina? O Cicobi tem um programa de financiamento estudantil, que é o Faça Acontecer. É uma solução, pessoal, 100%
online. Então, você consegue contratar o financiamento da onde estiver, com o celular na palma da mão. E hoje, Marina, a gente tem parceiros conveniados em todo o Brasil. Então, o aluno não precisa prestar vestibular apenas nas instituições de ensino aqui no Espírito Santo. O Faça Acontecer hoje tem parceiros em mais de 20 estados, inclusive grandes grupos educacionais do Brasil. E principalmente para esses alunos de medicina, né, que acaba sendo a maior parte da nossa carteira formada por alunos de medicina, a gente tem condições muito atrativas. A gente financia a partir do primeiro período, a gente não cobra garantia real, então a gente trabalha apenas com avalistas, o aluno precisa indicar no mínimo um avalista, então a gente tem condições muito especiais, sem contar as nossas taxas muito competitivas, né? A gente é uma cooperativa de crédito, então naturalmente a gente já trabalha com condições melhores do que instituições tradicionais aí do mercado. E com relação ao valor de mensalidade, assim, quanto que se paga durante o curso? O aluno aqui no financiamento, em vez de ele pagar o valor integral ali, da parcela, né, da mensalidade para a instituição de ensino, ele vai pagar para o Faça Acontecer, para o Cicobi, né, metade do valor da mensalidade, mais IOF, imposto obrigatório, mais juros. E a outra metade fica quando terminar o curso. Exatamente. Então você tem o dobro do tempo a pagar. É isso aí. O aluno de medicina, em vez de pagar a faculdade em 6 anos, ele paga em 12. Legal. Professor, sob o viés né, para além dessa dificuldade, dessa barreira financeira, como é que qual o recado que você daria aí para o vestibulando que está começando a achar que não vai conseguir? Essa época do ano dói, cansaço bate. Bate e ele começa a se transformar e se multiplicar em desistência. Então vamos lá. Quilômetro 67. Vou responder essa pergunta compartilhando a minha experiência da outra maratona no quilômetro 67, aonde não tinha nada no meu corpo que não doía. Eu estava com uma contratura na panturrilha que eu não conseguia colocar o meu pé no chão. Estava no meio de uma praia, Paulo César Vinha, sol a pino, sozinho, e ali eu comecei a chorar, mas chorar de soluçar, gente, chorar de não conseguir respirar, de dar murro no chão. Por quê? Porque mistura a dor e ela é escalonada, potencializada pelo sentimento de frustração, que começou a latejar, eu vou parar, eu vou desistir. E ali foi um desespero muito grande, assim, sabe? Foram minutos de desespero muito grande, até que consegui colocar mais ar no pulmão, sabe? E recuperar o que tem de mais precioso. Passar no vestibular não é propósito. Cruzar aquela linha de chegada não é propósito. Meu propósito é porque as minhas filhas estariam lá. E eu tenho tinha um recado para levar para elas. Propósito é algo profundo. Então, o quilômetro 67 chega para todo mundo. E chega várias vezes na vida. Porque a vida, ela não é uma corrida de chegar em primeiro, segundo ou terceiro lugar. A vida é quem para, quem continua. Quem para e quem continua. É uma trajetória de persistência. Então, para você que está pensando em desistir, tem muita coisa que pode estar dando errado para você nesse momento. Dá tempo de acertar. Mas muitas vezes está pensando em desistir porque você está ali meio que um tradicional fundo do poço. Mas lembra que quando você está lá no fundo do poço, você está mais perto da fonte. Qual é a sua fonte? Qual é o seu propósito? Porque propósito, ninguém pode entregar ele para você. Ninguém pode te ensinar qual é o seu propósito. Você vai ter que descobrir isso. Tem um sociólogo chamado Jorge Boccai que ele fala uma coisa que cabe muito nesse momento. Ele fala assim, a vida ela é um teatro onde ninguém pode amar por você. Ninguém pode aprender por você. Ninguém pode sentir ou fazer aquilo que só você pode fazer. Porque a vida não aceita coadjuvante. Você é o principal. Acha o seu propósito. Beba da fonte que realmente ressignifica o porquê que você está nessa trajetória. Porque quem vive uma vida de propósito não para. Isso vai muito além de vestibular. Vestibular é o fim ou o começo? Nenhum dos dois. Vestibular é só um processo. Porque as dificuldades sempre vão acontecer. Hoje é vestibular, amanhã é faculdade, depois é emprego, depois são tantas outras. Quem tem propósito não para. Isso aí. Muito bom.
Que aula! Que aula! Não à toa, professor. E agradeço muito pelo convite, viu, gente? Em nome da Olympus, acho que a Olympus, ela respira muito isso, sabe? Não adianta técnica sem propósito. Não te serve. Então, assim, temos um propósito. O propósito é transformar vidas através da educação, para muito além do vestibular. Então, e é sobre isso. Então, tem um parceiro como o Cicobi. A gente está muito conectado, né? O Cicobi tem um propósito muito bonito também, Exato. conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. Acho que a gente está muito conectado, né? E o propósito do Faça Acontecer é cooperação conecta, educação transforma. Ou seja... É algo forte, né, gente? É algo Isso aí, profundo. é verdade. Então, parabéns. Obrigado. A gente Estamos muito felizes. Cicobi agradece pela participação, Vinícius, pela sua experiência aqui compartilhada. Carol também, por nos dar apoio com o Faça Acontecer. Se você está pensando em desistir, conheça o Faça Acontecer, que você vai adiante e tem tudo fácil, né? Online. É verdade. Considere essa opção no seu planejamento financeiro. É isso aí, verdade. Então, ó, estamos de portas abertas e quero convidar você a se tornar membro do Comunidade Cicobi. Se você ainda não é membro, acesse www.comunidadecicobi.com.br. Além disso, siga o Cicobi nas redes sociais, siga o Faça Acontecer no Instagram também. E se você gostou desse bate-papo, se você conhece alguém que vai prestar vestibular ou alguém que... se você é o vestibulando, né, e tá aí nessa batalha junto com outros colegas, compartilhe esse conhecimento, mande para alguém. Compartilhe esse conteúdo, mande para alguém que eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de alguém, tá bom? E até o próximo episódio então, pessoal. Até lá. Tchau, tchau.